Olá, pessoal! Boa noite mais uma vez para a nossa live de quarta-feira. Vocês que já estão começando a ficar até acostumados em me ver aqui, quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, né, com os meus convidados. Dessa vez, eu estou fazendo uma live solo, em comemoração ao Dia do Trabalho. Eu não ia querer incomodar ninguém nesse dia que para muitos é feriado, muita gente viaja, muita gente aproveita para aproveitar os momentos com a família, né? Eu aproveitei o meu dia inteiro com os meus filhos e agora vim trazer para vocês uma live que é a penúltima live dessa sequência que a gente está fazendo sobre desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, né? Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, empreendedorismo. A gente está trazendo pessoas aqui, convidados, que estão em diferentes momentos da vida, que têm empresas, que são profissionais liberais, autônomos, e que são empresários, e que estão passando por diferentes momentos na vida e trazendo aqui a experiência deles e as informações, né, o que eles passaram na vida e a importância do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento na trajetória deles. Né? Hoje eu vou falar um pouco sobre mim, né, sobre como eu adquiri o desenvolvimento pessoal, como é que eu desenvolvi isso, essa prática, né? Como é que eu adquiri autoconhecimento, como é que funciona tudo isso? A gente compra, a gente adquire, né? Como é que é esse negócio aí de desenvolvimento pessoal? Então eu vou trazer isso para vocês na prática, tá bom? Hoje, que é 1º de maio, hoje é o Dia Internacional do Trabalho, o Dia do Trabalhador, hoje também o dia do aniversário do meu amigo Tiago Nascimento. Um abração, Tiago, parabéns. Já dei parabéns para ele lá no nosso grupo, mas faço questão de passar aqui ao vivo para dar os parabéns para ele, né? Então eu vou passar um pouquinho para vocês. Primeiro eu vou começar falando sobre mim, tá? E de vez em quando vocês vão ver que eu olho para cá porque eu faço o meu guia. Eu sou um cara de certa forma organizado, né, com as minhas coisas, para que fique legal a nossa live. Então eu faço um roteirinho aqui, planejo um pouquinho antes, dou uma estudadinha para vocês entenderem. Então, quem é o Ricardo Mursa? Por que ele passa aqui falando de autoconhecimento? O que ele é? Psicólogo? É psicanalista? Ele é psiquiatra? O que é? Então vamos lá. Meu nome é Ricardo Mursa, para quem não conhece, né? Eu tenho 46 anos, eu sou nascido em Santos, São Paulo. Sou graduado em farmácia, sou pós-graduado em administração de empresas, sou pós-graduando em psicologia e coaching, estudo muito filosofia, estudo muito a psicologia, por enquanto como autodidata, né? Eu estudo a psicologia desde 2008, mas eu vou contextualizar um pouquinho aqui para vocês depois essa questão da psicologia, né? E hoje eu estou num momento de transição de carreira, né? Hoje eu estou num momento em que eu sou farmacêutico, atuo como farmacêutico em uma empresa, às vezes eu presto alguma consultoria para algumas empresas e em outra parte do tempo eu estou desenvolvendo a minha carreira de psicólogo, essa minha carreira na área de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E como é que isso começou, Ricardo? Como é que eu tomei contato? Né? Tem gente que pergunta para mim, como é que começou isso? Como é que funciona? Para vocês terem uma ideia, isso começou há muito tempo, há muitos anos, há mais de 30 anos, bem mais de 30 anos, mais de 35 anos. Na escola eu tinha algumas questões pessoais. Enquanto criança eu era agitado, arrumava briga, estudava numa escola pública, e tinha as questões familiares, pessoais mesmo. E eu conversei e tive contato com uma professora de dentro da escola, eu não lembro se ela era uma pedagoga, o que é uma psicopedagoga, o que era, mas que ela me colocou para ajudar lá na biblioteca, com a dona Terezinha. E a dona Terezinha, conhecedora de livros, como toda bibliotecária, começou a me orientar em relação a leituras, né? E as leituras que ela me dava, a partir dos 8 anos já, as leituras que ela me dava eram livros de autoconhecimento, mas aqueles livros lúdicos. Acho que vocês já devem ter lido Jacarezinho Egoísta, Patinho Feio, e tem uma série desses livrinhos aí que as crianças leem, né, que são indicados
para leitura de crianças, e no meio disso ela também me dava outros tipos de livro. No decorrer do tempo eu continuei ajudando a biblioteca, e eu fui me aprimorando nas leituras, sempre sob a orientação dela, e passei a ter contato com filosofia, com história, com geografia, com literatura, e isso se prolongou, né? O que acontece é que no decorrer dos anos, as minhas dificuldades, quando eu tinha dificuldade, eu passava a já entender e procurar determinados livros, e também as literaturas. Né? Eu tomei contato com, não sei aí quantos autores, quantos escritores de literatura, que a minha mãe entrando, o pessoal entrando aí. Muito legal, viu? Obrigado por participarem. E comecei a tomar contato com essas leituras, só que eu passei também a ter um discernimento maior sobre o que procurar para manter o controle, para me sentir melhor, para entender como é que eu funcionava. E com o passar do tempo, já na adolescência, essas leituras, eu passei a procurar mais leituras a respeito de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal por conta própria. E passei a ter mais contato ainda com a filosofia. Foi aí, por volta da minha adolescência, com 14 anos mais ou menos, que eu tive o primeiro contato com o estoicismo. Né? E eu li Epicteto, depois li Marco Aurélio, achei muito difícil, li um pouquinho de Sêneca, e depois, mais tarde, li novamente, li todos, já li sei lá quantas vezes a respeito do tema. Gosto muito, é algo que me ajuda bastante e que me ajudou bastante durante toda a minha vida, no meu autocontrole, na minha autocrítica. Eu passei a me conhecer e a entender o que me fazia mal, quais eram os tipos de pessoa que me enchiam a paciência, com o que eu não reagia bem. Quando alguém falava alguma coisa para mim e eu ficava achando, tá me criticando, não. Eu passei a entender que aquilo pode ser um feedback, né, uma crítica construtiva, e eu posso aceitar ou não. Se aquilo ecoa dentro de mim, eu posso aceitar. Se não ecoa, eu falo, tudo bem, obrigado, não preciso brigar com a pessoa, mas né, eu entendo, trago para a minha vida ou não. Então, o autoconhecimento, ele funcionou para mim em vários momentos da minha vida. No nascimento da minha filha, da minha primeira filha, eu tinha 17 anos. A questão do autoconhecimento, nesse momento, me ajudou muito a tomar decisões muito importantes, e eu vou falar para vocês, as melhores decisões que eu tive na minha vida foram baseadas em princípios de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Né? Bastante reflexão, bastante entendimento. Então, eu passei a me entender melhor. Né? Então, vamos lá. Bom, aí, mais ou menos em 2008, já formado, né? O período de faculdade, eu fiz faculdade de 2000 até 2003, 2004, e o período de faculdade ele foi mais voltado para leituras técnicas, né? Como vocês devem imaginar, todos vocês que se formam têm um olhar mais voltado para as leituras técnicas. E eu, depois que eu me formei, fui para a área de drogaria, depois fui para a área de transportes, mas eu sempre quis ter o contato com pessoas. O que eu gosto, o que move a minha vida, o que eu acho instigante, além de escrever e ler bastante, é o contato com pessoas. E em 2008, eu já vinha estudando sobre desenvolvimento pessoal, sobre programação neurolinguística. Em 2008, eu visitei meu primo um pouquinho antes, na verdade, mais ou menos em 2007, no começo de 2007, eu visitei meu primo e ele estava trabalhando, meu primo Rodolfo, que hoje é psicólogo, ele estava trabalhando na área de neurolinguística. O Rodolfo, que é um cara que eu tenho muita satisfação em ter ele como primo, é um amigo, é um primo, é um dos meus mentores, ele me falou, olha, Ricardo, estou trabalhando com neurolinguística, estou fazendo treinamentos, assim, e era uma neurolinguística que eu ainda não conhecia, a neurolinguística na prática,
né? Como é que você aplica a neurolinguística no dia a dia? Então eu fui, fiz esse treinamento, levei até um amigo meu junto comigo, ele participou no mesmo dia que eu, e depois ele parou, resolveu parar, e eu resolvi continuar com os estudos até a formação, né, em neurolinguística. Depois dessa formação em neurolinguística, eu passei a atuar com neurolinguística, pegar a neurolinguística e colocar na prática para desenvolver pessoas. Participei de alguns treinamentos, saí daquele instituto e fui trabalhar, fui estudar e trabalhar em outro local, e continuei fazendo isso de modo amador, junto com a farmácia, né? Mais para frente eu passei a prestar algumas consultorias, e em 2013 eu falei, não, eu quero entrar para psicologia, eu quero seguir com a psicologia. Eu já estava um pouco cansado, tinha acabado de fazer uma pós-graduação em administração de empresas, e eu queria mais contato com pessoas. No empreendimento, no empreendedorismo, em várias situações, eu sempre me peguei necessitando estar perto de pessoas, de conversar olho no olho, de orientar, de buscar tirar o melhor para essas pessoas, ensinar elas a ter uma vida melhor, um enfrentamento. Então, eu resolvi, em 2013, fazer a faculdade. Mas eu estava envolvido em um grande projeto, entendi que começar a fazer a faculdade em 2013 ia atrapalhar esse meu grande projeto que já tinha iniciado antes. E eu não fiz a faculdade, optei por não fazer a graduação em psicologia, e eu me arrependo disso até hoje. Sabe por quê, gente? Porque o tempo passou de qualquer forma, e eu não fiz essa graduação que deveria ter feito. Então, eu me arrependo bastante, deveria ter continuado. Hoje eu estou batalhando muito para conseguir fazer essa graduação, porque, bom, deixa eu continuar explicando aí na ordem certa, daqui a pouquinho eu falo por que eu estou batalhando tanto, né? Mas em 2013 eu não fiz, mas em 2022 eu iniciei, enfim, a graduação em psicologia. Fui, prestei vestibular, a minha psicóloga Rosana Costa me incentivou bastante. Ela falou, não, Ricardo, eu acho que você leva jeito, eu acho que você gosta, você estuda, então vai lá, vai estudar mesmo. E eu realmente iniciei a graduação em psicologia, a graduação formal, seriam 5 anos, e em agosto eu comecei, no meio do ano. Mas aí, em setembro, a síndrome de Guillain-Barré me pegou de jeito, e eu acabei sendo internado, fiquei 74 dias internado no Hospital das Clínicas. Acho que foi o pior momento da minha vida, né? Eu quase cantei para subir, como muita gente fala, quase tive a passagem, fiz a passagem, mas graças a Deus eu consegui escapar dessa, e exatamente esse momento parece que hoje, sabe aquelas ressignificações que a gente faz, os psicólogos poderiam dizer que a gente faz, que tem a negação, né, nem gostava dele mesmo e tal. Então a gente busca dar sentido a algumas coisas. E eu olhando hoje para o processo de doença, ele me ajudou a colocar à prova ele me ajudou a colocar, a validar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal que eu adquiri durante toda a minha vida. E eu posso dizer para vocês que foi um processo tão poderoso, tão positivo para mim, esse processo da doença. Ele foi tão poderoso no sentido de validar o conhecimento que eu tinha em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que eu resolvi, logo depois que eu melhorei, escrever um livro. E no livro eu descrevi todo esse processo que eu tive de testar, de colocar à prova o desenvolvimento pessoal, né? Então, assim, é uma história longa, são muitas passagens, mas, por exemplo, no início, enquanto eu tive internado, que eu estava numa parte de observação, eu comecei a me sentir realmente deprimido, fazer perguntas e questionamentos que não iam me levar a lugar nenhum.
E eu falei, bom, isso não vai adicionar esses pensamentos do tipo, por que que aconteceu comigo, por que que isso está acontecendo, por que eu, isso não ia me ajudar em nada, né? Então eu disse, olha, eu preciso colocar minha cabeça no lugar, porque esse tipo de pensamento não vai me ajudar em nada. Então eu resolvi, e tinha também, eu descrevo ali no meu livro, que tinha um vizinho ali, meu de maca, que estava num processo meio envolvido com drogas, o rapaz estava um pouco agitado, estava junto com a mãe e tal. Então eu descrevo ali, foi até uma parte animada, engraçada dessa internação. Hoje é engraçada, na hora não estava muito, mas eu resolvi fazer uma meditação e eu fui fazendo diversas meditações, acalmando meu pensamento, ressignificando tudo. Lembrei de ensinamentos de filosofia que eu já havia adquirido, pensamentos que eu já havia tido contato, e aquilo me acalmou e eu consegui reorganizar a minha cabeça, eu consegui reagir positivamente, conversar com as enfermeiras, fui para a internação, fiz mais meditação, consegui dormir, porque eu estava, de certa forma, um pouco agitado, um pouco ansioso em saber tudo que ia acontecer comigo durante aquele processo de internação, porque eu não sabia nem o que eu tinha ainda, né? E foi justamente o autoconhecimento que me levou a ter um comportamento mais positivo. Então, até as pessoas que me visitavam, né, até o momento em que eu estava, que eu não tinha sido entubado, eu estava positivo, estava de certa forma ali conversando com todo mundo, trocando ideia, dando risada, tal, né? Apesar de tudo, eu estava ali de forma positiva. E isso era motivado pelo autoconhecimento, pela forma pelo conhecimento que eu tinha de que me manter positivo, me manter grato e receber bem as pessoas que iam ali me visitar, não ia ajudar só elas, não ia transformar só o ambiente, mas ia trazer pontos positivos para mim na recuperação da doença. E eu me mantive assim, até a intubação. Depois da intubação, aí entraram sedativos, entraram uma série de drogas e medicamentos que me tiraram da razão, e aí eu fugi completamente e escuto histórias até hoje da minha esposa e do meu irmão que eu dou risada, falo, não é possível que eu falei isso, né? Eu terminei casamento com a minha esposa, briguei com ela, nossa, eu aprontei várias ali durante a internação, mas agradeço todo mundo que teve paciência comigo, e agora resta a gente dar risada, né? Bom, agora que eu falei um pouquinho sobre mim, eu acho que quem ouviu, né, assim, um pouquinho dessa minha descrição, percebeu que o autoconhecimento não é algo que a gente, de uma hora para outra, a gente compra, não é algo que a gente adquire, não vem enlatado, né, não é uma coisa que a gente fala assim, vou comprar um pouco de autoconhecimento e tá aqui. Apesar que você vê aí na internet muita gente vendendo autoconhecimento, autoajuda, como se fosse um produto, né? Como se fosse alguma coisa que você compre de uma hora para outra, você tem aqui à sua disposição. E não é isso, né? O autoconhecimento é um processo de vida, é algo que você entende como positivo, que você passa a se conhecer, que você desenvolve como um hábito, e é um hábito positivo. E depois desse hábito incorporado na sua vida, é um hábito de desenvolvimento, um hábito proativo, um hábito bom, você passa a ter ele no seu dia a dia de forma natural, de forma espontânea. Então, tudo que você faz, a ética que você incorpora, a moral que você incorpora e que você vem buscando desenvolver no seu dia a dia, de modo que a vida que você leva, ela não seja boa só para você, mas seja boa também para as pessoas que estão à sua volta, para os seus filhos, né? Quando eu penso em autoconhecimento e em desenvolvimento pessoal, eu penso em me desenvolver outras pessoas, a que eu me presto hoje como futuro psicólogo, mas como um terapeuta, como um facilitador, que é o que eu faço. Eu penso também no mundo que eu quero deixar para os meus filhos, no mundo que eu quero deixar para os meus netos, e sem pieguismo aqui, eu pretendo deixar algo um pouco melhor ou menos pior do que está hoje, né? Então,
existe uma questão social muito grande no autodesenvolvimento. Não é só para mim o autodesenvolvimento. Quando eu penso em ética, quando eu penso em moral, eu penso também na minha relação com as pessoas. E não foi sempre que eu tive uma relação boa com as pessoas. Né? Então, tudo isso que eu trago para vocês, a maior parte, se não 100%, talvez falte até alguma coisa para trazer aqui, foram coisas que eu passei na minha vida, que eu usei para mim e que eu validei. Eu falo, olha, ajuda, funciona. Porque eu tinha um temperamento mais difícil, mais ansioso, sem paciência, com relação à persistência em fazer alguma coisa, minha relação com a dor, uma série de fatores que era briguento, né, era extremamente ativo. Eu nunca tive noção, por exemplo, de limites. Isso é algo que eu converso até hoje com a minha psicóloga, com a minha fisioterapeuta, né? Ela fala, a fisioterapeuta falou assim para mim, acho que na terça-feira, Ricardo, é muito bom que você continua correndo, né? Eu falei, mas olha, eu já tive episódios de que eu continuei correndo e caí de cara no chão sem ar, né? Então, a minha psicóloga debateria isso com você, se é bom ou se é ruim, porque ela me pondera, né? Ricardo, você tem que ter limites, né? Tem a questão do burnout aí, né? O burnout que hoje casa bem aí com o dia do trabalho, e é uma questão do trabalho, mas também é uma questão de vida, de você conhecer que você precisa ter limites. E eu não conhecia isso até a vida me brecar em 2022 com a doença. Por quê? Eu estava trazendo muita coisa para minha vida, faculdade, pós-graduação, trabalho daqui, trabalho de lá. Minha vida estava ótima, estava indo de vento em popa profissionalmente, eu estava conseguindo estudar, mas eu estava com um estresse tão elevado, fazendo tantas coisas, com 2 filhos, um filho de 1 ano e meio, uma filha de 6 anos, de 5 anos e meio, né, 5 anos e meio aqui dentro de casa, a gente cuidando. Nós não temos uma base de apoio aqui em São Paulo, eu e minha esposa, e isso estava dificultando a minha vida, com um estresse tão elevado que eu acabei ficando doente. Não há uma ligação direta do estresse com a doença, como foi dito lá no hospital, mas a gente sabe o que o estresse causa para o sistema imunológico, e a minha doença foi autoimune. Então, é aquela coisa assim, eu não consigo provar, né? Mas existe relação, e eu considero todas essas relações na minha vida, tá bom? Então, como eu estava dizendo para vocês, a gente incorpora o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, né, como um hábito de vida. Ele passa a ser um hábito na nossa vida. A gente passa a olhar tudo com uma visão diferenciada, uma visão proativa. A pessoa que se presta ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal, ela passa naturalmente a ser proativa na vida dela, né? Então, a tendência é que você evolua na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua carreira, no seu autocuidado, em você enxergar as coisas mais simples, quais são os alimentos que são bons para você, quais são as atitudes, o tipo de pessoa, a sua postura em relação às pessoas, em relação ao seu trabalho, né? Eu, por exemplo, não gostava de ficar o dia inteiro no trânsito, às vezes passar 2 horas para sair da Zona Sul, ir para Guarulhos. Então, aos poucos, eu incorporei isso e falei, olha, eu quero trabalhar muito perto de casa, ou talvez até dentro de casa, eu quero ter o meu local. E isso foi acontecendo ao longo da vida. Então, não é um processo que precisa ser rápido de uma hora para outra. Pelo contrário, ele se torna mais maduro e mais consistente à medida que você vai desenvolvendo isso aos poucos na sua vida. Tá bom? Então, muita gente mais descrente, eu quis montar hoje, aí dando uma pausa para eu respirar um pouquinho, para vocês respirarem, né? Quis montar hoje um roteiro, e eu montei aqui um roteiro que tivesse a ver com perguntas que as pessoas costumam fazer para mim. E quem são essas pessoas? Gente que me vê aqui nas lives, antigos clientes, pessoas que estão me procurando hoje, gente que comprou meu livro e que me manda e-mail, que me manda pergunta aqui pelo DM, né, WhatsApp.
O Instituto, ele está se desenvolvendo, como eu disse para vocês, eu estou desenvolvendo a carreira de psicólogo juntamente, então o Instituto está se desenvolvendo pouco a pouco, né? E as pessoas estão passando a me conhecer. Por isso, a live de hoje foi também para me apresentar um pouco, porque não adianta eu aparecer aqui e falar, olha, eu presto esse serviço, as pessoas falam, quem é você, Ricardo? O que você faz? Qual é a tua história? E eu estou apresentando hoje, apesar de já ter um livro publicado, ter 20 anos de carreira, eu estou me apresentando hoje como uma pessoa ligada mais à área do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e psicologia, né? Então, muita gente mais descrente pede exemplos assim objetivos. Ah, Ricardo, então me fala objetivamente, como é que eu posso utilizar autoconhecimento? Como é que funciona na prática isso, né? E eu me propus a falar exatamente isso hoje, como é que funciona na prática. Eu falei um pouquinho sobre o meu processo de doença. Para mim, foi o processo que validou o autoconhecimento na minha vida. Eu tenho plena certeza, eu tenho total certeza do que eu falo, de como agir, das ferramentas que eu tenho de autoconhecimento. Elas funcionam, são poderosas, ajudam muito, acolhem, fazem com que a gente consiga melhorar a nossa saúde pessoal, a nossa saúde mental. Especialmente, aqui eu coloquei, ó, por exemplo, as pessoas que buscam, né, o autoconhecimento, elas passam a entender que a vida ela é um processo construtivo, né, um processo de evolução. E assim elas percebem que a aquisição do conhecimento é algo contínuo, né, que você faz para o resto da vida. E não só o nosso conhecimento técnico, mas também o nosso conhecimento pessoal, de autoaprimoramento, né? Essa prática, ela muitas vezes ela é tida como proatividade para as empresas. As empresas falam assim, ah, mas você não é proativo, ou você é muito proativo, né? Você é uma pessoa proativa. Muitas vezes, essas pessoas que são proativas, eu vejo até quando eu vou prestar consultoria, ou mentoria, ou mesmo as sessões de facilitação, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, eu percebo que essas pessoas que são mais proativas, elas já praticam o autoconhecimento, ou elas têm um quezinho ali de proatividade que elas buscam se aprimorar. Então, você vê já o autoconhecimento ali, a pessoa já leu um pouquinho, já começou a querer se conhecer, a saber como é que eu posso melhorar a gestão do meu tempo, o meu orçamento doméstico. Ela começa a se questionar. E o autoconhecimento ele vem disso também, do questionamento, da pergunta, por que eu sou assim? Como é que eu posso melhorar? Por que será que aquela pessoa falou assim para mim? Nossa, você é um arrogante, você é um estúpido. Já falaram para mim. Né? E eu quis saber, mas qual era a atitude que eu tomava que fez aquela pessoa me perceber dessa forma, se eu não quero ser assim, né? Então aquilo me tocou, eu falei, ó, eu quero melhorar isso, eu não quero que as pessoas achem que eu sou uma pessoa ruim ou chata, né? Eu conto uma história muito, muito legal. Eu passava pela Galeria de Moreira, lá em Santos, bem do lado da casa da minha mãe hoje, e ali tinha uma loja de surf à direita, eu não vou falar o nome, mas tinha uma moça ali muito bonita, a Lisandra. A Lisandra é minha amiga, hoje ainda é de Santos, e eu passava por lá e ela me achava nojentaço. E ela era muito bonita, eu falava, essa menina não quer saber nada de mim, né? Não quer saber de mim, não quer falar comigo, então nem olho pra cara dela. E na verdade, o que ela queria é que eu desse boa noite, né? E depois ela foi estudar farmácia. Ela virou minha caloura, virou minha amiga, namorou com um amigo meu, o Adriano, e um dia ela falou, nossa, eu te achava tão metido, Ricardo, você não olhava nem para nossa cara. Eu falava, mas eu achava a mesma coisa de você. E ela falou, bom, e você é um cara tão legal, a gente conversando, putz, troca uma ideia, tal. E eu encontro com ela no shopping, encontrei faz muito tempo que eu não a vejo, mas quando eu encontro, a gente bate um papo, conversa, porque ela é uma pessoa super, super bacana. E isso tem a ver, isso é um feedback muito importante para quem quer se autoconhecer. Né? Às vezes a gente só precisa olhar para o rosto de uma pessoa e desejar bom dia, falar, oh, legal, tudo bem,
O Neto, talvez seja a Luana que esteja aqui, mas outro dia eu mandei uma mensagem pro Neto, que é o marido da Luana, né? Eu falei, pô, Neto, a gente é vizinho aqui, 2 quadras aqui de casa, a gente não se conhece, né? Marido aí da minha fisioterapeuta, uma pessoa que eu quero muito bem. Eu falei, vamos, fala para ela trazer você quando a gente vier conversar sobre o livro. Nós estamos aí num projeto de escrever um livro sobre Guillain-Barré juntos. Então, é algo que hoje faz parte da minha vida. Eu quero conhecer as pessoas, eu muitas vezes saí de carro e parei em lugares, eu vi assim um senhorzinho parado ali, falei, esse cara deve saber muito, né? E eu ia lá conversar, como eu fiz aqui no Jardim Fontales, como eu já fiz em outros bairros de periferia aqui de São Paulo, porque as pessoas mais idosas, as pessoas moradores ali, às vezes tem muita informação o Neto falou aqui, ó, Neto e a Luana, estamos assistindo juntos, que bom, fico feliz. Obrigado, viu, por vocês estarem por aqui. E eu visito alguns lugares, eu estou passando e vejo alguma coisa interessante, pô, vamos ali, porque é material para um escritor, e eu gosto de conhecer gente, né? Eu gosto de conhecer as dificuldades, o que as pessoas precisam, então eu paro ali, converso com as pessoas, e hoje eu busco olhar para o rosto das pessoas e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, andar com uma carinha um pouco mais amigável, às vezes eu tenho uma cara meio fechada, tinha, né? Acho que tinha, não sei, as pessoas que vão poder falar a respeito, tá bom? Bom, então vamos lá, voltando aqui, eu estava falando que essa proatividade, né, que a gente desenvolve com o autoconhecimento, ela é uma prática que as empresas gostam muito porque a gente passa a antever problemas, né? E antever problemas, se preparar, não é ser uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que percebe as nuances do desenvolvimento do trabalho, da própria família. Você está vendo ali teu filho um pouquinho abatido, tadinho, o que será que ele tem? Você passa a prestar atenção e você, às vezes, é só uma água, ele está desidratado, né? Ou então ele está precisando de carinho, de um colo, e você consegue antever esse tipo de coisa porque você passa a entender melhor o espírito humano. Você passa a entender melhor as pessoas, não só se entender, mas também entender melhor as pessoas, né? Então você consegue corrigir a rota, antever problemas, e isso as empresas valorizam muito, e eu acho que também no nosso desenvolvimento pessoal, nas nossas relações, a gente consegue ter vantagens antevendo determinadas situações, né? Você chega em casa todo dia ali, não tem tempo para a família e tal, mas você está percebendo que as coisas não estão legais, você senta com a sua esposa e fala, poxa, estou com um problema aí, estou ausente, não estou conseguindo ficar, vamos sair final de semana, e você reserva aquele tempinho para dar atenção para a tua família, para os teus filhos. Eu acho que isso é bem interessante, né? Outro bom exemplo é daquelas pessoas que reagem mal. Outro bom exemplo de uso do autoconhecimento, né? São pessoas que reagem mal em determinadas situações, em situações hostis, né? Elas não se comportam bem, não reagem bem, elas brigam, criam caos, né? Tem um relacionamento, o relacionamento interpessoal delas é bem delicado, né? E aí você se conhecendo melhor, você passa também a reagir melhor em determinadas situações. Você passa a entender que uma crítica, um feedback, que uma crítica ela pode ser transformada num feedback para você, né? E você tirar proveito daquilo que a pessoa está falando. Eu lembro que há uns tempos atrás eu perguntei para um amigo meu, fala alguma coisa que te incomoda. E esse meu amigo, que é uma pessoa que eu tenho confiança, ele falou para mim, Ricardo, você reage de uma maneira muito, não foi violenta, mas de uma maneira muito enérgica de vez em quando. Tudo para você é uma reação, assim. Eu falei, pô, legal. E eu passei a ter um olhar diferenciado para isso, porque eu quero construir amizades e relacionamentos cada vez melhores na minha vida e não cada vez piores. Eu não quero perder, eu quero somar, né? Não quero ser unanimidade, mas eu quero somar com as pessoas, quero ser boa para as pessoas de verdade, né? Para mim, para as pessoas que estão à minha volta. Então, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal traz ferramentas que você pode utilizar, como, por exemplo, uma linguagem
mais cordial, né? Aquela hoje está se falando muito numa linguagem não violenta para a gente conversar com as pessoas, ter um toque, ouvir mais, né? Eu como futuro psicólogo, apesar de falar muito, de gostar de falar, eu tenho desenvolvido essa questão de ouvir mais as pessoas, né? E eu falo bastante, coloquei na minha vida que Deus fez a gente com 2 ouvidos e uma boca, que é pra gente ouvir mais e falar menos. E isso quem falou para mim foi um grande amigo meu, já falecido, Márcio Fonseca. Ele falava isso, olha, ele era pernambucano e dizia, olha meu filho, Deus fez a gente com 2 ouvidos e uma boca, que é pra gente ouvir mais do que falar, né? Hoje eu tô sozinho, então eu tenho que falar, senão a gente fica aqui parado, tá bom? Então, essas pessoas que reagem mal em contato com o desenvolvimento pessoal, elas passam a ou reagir melhor, né? E promover, inclusive, mudanças no ambiente que ela está, através do próprio comportamento, ou então elas dizem, olha, isso daqui não é para mim, realmente eu estou infeliz aqui, eu quero mudar a rota da minha vida. E muda, né? Então, ela não desiste, ela ativamente busca outra coisa, se desenvolve e muda a rota da vida. Então, é uma questão consciente, é uma questão racional, né? É uma pessoa que passa a sentir as mesmas coisas, mas através do autoconhecimento, ela passa a conseguir modular essas emoções dela e consegue utilizar isso de maneira positiva para a própria vida. Então, o autoconhecimento, tanto nos relacionamentos pessoais quanto na nossa carreira, ele é extremamente positivo, né? E aí a gente pode falar também, aqui mais no final, vou falar um pouquinho sobre o dia do trabalho, mas a gente pode falar de profissionais de carreiras que são extremamente estressantes, como um policial, por exemplo, pessoas motoristas, né, que trabalham com produtos químicos, com carga perigosa, com cargas de alto valor, essas cargas que sempre são motivo de assalto, de roubo, né? Então, essas pessoas, eu tive um amigo da Polícia Civil, ele é lá de Santos, ele infartou, eu olhava para ele e falava, é um cara que nunca vai infartar, aparência de boa saúde, né? Mas infartou e eu não duvido, eu não perguntei para ele o que ele estava passando, eu não tive a oportunidade de sentar com ele e falar sobre isso, mas eu não duvido que o estresse da profissão pode ter levado ele a diminuir o autocuidado e também as emoções, elas são muito fortes, eu não duvido que aí os policiais tenham essa questão da saúde mental, do burnout, né, a obsolescência no trabalho muito altas em função desse jogo de emoções, né, do estresse no trabalho. Então, o autoconhecimento é vital para a manutenção da saúde mental, né? Bom, outra forma de aplicar é esse processo que eu estou vivendo de transição de carreira. Ele é muito importante porque ele me faz, a gente falou isso na semana passada na live da Érica, né, sobre transição de carreira. E isso tem acontecido muito, as pessoas estão saindo de serem empregados e resolvendo ser empreendedores, abrir seu negócio, trabalhar sozinhos. Essa é uma vontade minha de busca de autonomia. Eu fiz um mapa astral, falei para a Érica, em 2017 foi meu último mapa astral. Eu acho que eu fiz 2, eu não sei onde está, mas esse último eu fiz, e eu reli ele está salvo aqui no meu computador, eu reli e falei, olha, essa questão de trabalhar sozinho, ela aparece no meu mapa, olha só que bacana. E eu sempre busquei essa autonomia, sempre quis essa autonomia. Então eu vejo, eu estou num caminho certo, energeticamente eu estou num caminho certo, né? Então, tem gente que fala, mapa astral, numerologia, isso daí não serve para nada. Eu acho que ela é um ponto de entrada para o autoconhecimento muito importante, né? A Érica, ela falou uma coisa interessante, que ela não é taxativa, né? Ela não determina a vida da pessoa através da leitura do mapa astral. Ela não fala assim, você é isso, você é aquilo. Não, pelo contrário. Ela diz que as energias são favoráveis em determinados caminhos, de determinada forma, e isso é muito positivo, porque a pessoa passa a olhar esse caminho e falar, vou seguir por aqui, tá? Então existem várias formas de você entrar
para o desenvolvimento pessoal. Eu estou falando algumas para vocês, né? E nesse meu processo de transição de carreira, eu preciso fazer a gestão do estresse, da ansiedade, porque são pontos que aparecem, são inevitáveis. A gente, às vezes, fica perdido, não sabe o que fazer. Então, uma meditação, ela ajuda muito a calar aqueles pensamentos mais... Calar não, a reduzir a intensidade daqueles pensamentos acelerados na nossa cabeça, diminui a nossa tensão, diminui a nossa frequência cardíaca, melhora o nosso entendimento, o nosso pensamento, então faz muito bem, além de outras ferramentas, por exemplo, como o aprimoramento da comunicação. Eu sou uma pessoa que gosto de ficar tranquilo em casa, eu gosto de estar dentro da minha caverna, aparecer na tela, falar assim para vocês, apesar de ter experiência com palestra, com treinamento, eu não tenho problema algum, mas nas redes sociais eu tinha certo distanciamento, mas resolvi encarar, apesar de me sentir um pouco desconfortável no começo. Hoje já está tranquilo. O desconforto semana que vem vai ser da Luana, minha fisioterapeuta. Ela vai aparecer aqui, vai ficar um pouquinho desconfortável, mas ela vai ver que é bem tranquilo, é bem gostoso o bate-papo aqui, a gente trocando ideia, falando umas bobagens, conversando assim de forma bem humorada, é bem legal, tá? Então, outra coisa que me ajudou bastante, uso de medicamentos. Eu sou farmacêutico e eu sei das implicações do uso de medicamentos controlados para a saúde mental. Eu sei o positivo e sei o negativo, né? E a minha psicóloga falava, Ricardo, pode te ajudar bastante e tal, e eu era um pouco resistente. Nunca fui contra, porque eu entendo que, assim como outros órgãos do nosso corpo, o cérebro é um órgão. E se a gente tem uma necessidade, por exemplo, um desequilíbrio químico que é do nosso corpo, a gente pode ser que tenha necessidade de usar para o resto da vida. E depois da minha internação eu topei, e hoje eu estou tomando um ansiolítico bem leve, bem tranquilo, que me ajuda bastante a passar por esse momento de transição, esse momento de reabilitação que eu ainda estou, de uma maneira mais tranquila, né? Então, a aceitação de que eu posso ter um desequilíbrio hormonal, por exemplo, é uma questão de autoconhecimento e ela é vital para o funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, para o nosso funcionamento no dia a dia, tá? E aí tem outras questões, por exemplo, como eu coloquei aqui, existe ainda a melhora do entendimento do nosso senso de sociedade, do nosso senso de justiça, né? O nosso entendimento sobre moral, sobre ética. Moral e ética são dois pontos que o brasileiro praticamente não tem acesso, a menos que passe por um curso superior, porque não é dos nossos pais, não é algo que era ensinado para os nossos avós, né, de uma maneira formal, o que é moral, o que é ética, e a importância de você desenvolver a sua moral e a sua ética no dia a dia, né? Então, eu acho, por exemplo, a ética algo de suma importância para o desenvolvimento de uma sociedade, né? E outra coisa, aqui finalizando esse ponto, o pessoal pergunta para mim assim, Ricardo, pergunta assim para mim, Ricardo, como é que eu começo com esse papo de autoconhecimento? Eu tenho que começar cedo, que nem você começou, ou eu posso começar aí depois dos 40, 50, 30, e eu cito o poema do Chuck Swindoll, ou Charles Swindoll, que diz assim, que tudo começa pela intenção da gente, né? Ou seja, se você tem a intenção de melhorar a sua vida, de se conhecer para melhorar a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta, você já começou. Se você está assistindo essa live, por exemplo, é um exemplo de que você já começou, que o assunto te interessa, que é bacana e que você pode se aprimorar continuamente para o resto da sua vida, né? E não precisa ser uma coisa chata, metódica, eu preciso ficar fazendo curso toda hora, preciso ir em psicólogo toda hora. Não, você pode ir para psicólogo, né? Eu, volta e meia, desde 2016, eu passei a frequentar a minha psicóloga, a doutora Rosana, com certa frequência. Então eu passo um período, eu passei 2 anos conversando com ela, fiz uma série de adequações na minha vida, depois eu parei,
em outro período eu voltei, e agora eu estou retornando com ela. Eu comecei faz o quê? Umas 3, 4 semanas. Não, comecei no início desse ano, em janeiro. O ano passado eu fiz algumas sessões, parei. Em janeiro desse ano eu voltei, a gente está fazendo uma espécie de consultoria, mentoria, que ela está me ajudando no desenvolvimento aqui do Instituto, né? E eu estou com ela, e ela me ajuda em várias questões de família, questões pessoais, porque o fato de eu trabalhar com desenvolvimento pessoal, de eu ser um mentor, de eu ser um farmacêutico, não quer dizer que eu não tenha as minhas questões, né? Aí entra uma palestra que eu vou fazer e que eu já faço, que são os limites do autoconhecimento. A gente precisa também conhecer os nossos limites e os limites das coisas, do autoconhecimento. Tudo tem um limite, às vezes a gente precisa de um profissional do nosso lado, né? Eu sei sobre exercício físico, fui atleta durante alguns anos, mas eu sei que eu preciso de uma ajuda e é por isso que eu mantenho a minha fisioterapeuta aí 2 vezes por semana me ajudando na minha reabilitação, né? E naquilo que eu sei, eu me desenvolvo ali de acordo com as orientações dela. E isso é muito positivo e produtivo para mim e também para o trabalho dela, né? Então, o que eu quero dizer é que para que ocorram mudanças na vida da gente, para que ocorram mudanças na sua vida, é preciso que a gente tenha consciência, né, de que a atitude para isso tem que ser nossa. A gente não pode ficar esperando a atitude de outras pessoas para que as coisas mudem para a gente. A gente não pode ficar esperando que, eu estou chateado porque a minha esposa faz determinada coisa. Sabe, ficar esperando que a pessoa mude, não vai acontecer. Eu falo isso para muita gente. A intenção tem que ser nossa, de ou a gente reage melhor com relação àquilo e entende, ou a gente se afasta daquele problema. Simplesmente isso. Não é legal para mim, não é bom, eu me afasto, ou eu aprendo a reagir. A responsabilidade pela nossa vida, ela é nossa, não é de ninguém. Né? Então, a gente tem que aprender a se responsabilizar pela nossa vida e seguir se aprimorando, entendendo de que as coisas dependem mais de nós do que dos outros. Tá? Não à toa aqui no Instituto, os primeiros cursos, as primeiras sessões de facilitação, né? Eu comecei primeiro trazendo visões gerais através de postagem aqui no Instituto, no Instagram. Hoje eu estou arrematando tudo isso de uma forma resumida, trazendo para vocês o que é autoconhecimento e desenvolvimento pessoal na prática e dando exemplos de como eu faço isso na minha vida, como eu fiz e como eu ensino as pessoas a fazerem. E agora a gente está abrindo as sessões de facilitação, né? E o que são as sessões de facilitação? É um modo que eu tenho, através do Instituto, de introduzir as pessoas para o desenvolvimento pessoal. Então, as sessões de facilitação são sessões que eu desenvolvi um método em 7 passos, em que eu ensino as pessoas, eu facilito com que as pessoas conheçam o desenvolvimento pessoal de acordo com o que elas trazem para mim. Ricardo, eu tenho mais dificuldades com família, eu tenho mais dificuldades com emprego, com trabalho, eu tenho dificuldade com relacionamento com os amigos, eu tenho dificuldade em dirigir, eu tenho dificuldade em falar, em me apresentar. São uma série de dificuldades ou de coisas que a gente ou não consegue fazer, definitivamente, ou a gente quer se aprimorar, né? E a facilitação em desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, que é realmente o tema da facilitação que eu faço, ela é uma metodologia baseada em 7 passos principais e que eu desenvolvo ao longo de algumas sessões, e esse desenvolvimento ele é feito junto com o cliente, né? Então eu não falo assim, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Pelo contrário, a gente conversa, as pessoas me trazem as necessidades, o que elas querem se aprimorar. Não é todo mundo que vem com problema, né? Então eu não sou psicólogo, não posso fazer sessões de psicologia. Então, se for o caso, eu vou encaminhar para uma psicóloga. Tenho aí parceria com um monte de psicólogas, né, a partir da doutora Rosana e colegas que já se formaram, mas eu encaminho para a psicóloga. O meu foco é o desenvolvimento das pessoas naquilo que eu já tenho expertise, já conheço, já sei falar, então
ponho as pessoas em comum acordo comigo, né? Ela traz os problemas, a gente analisa, ela traz as questões dela e a gente vai analisando. Então são 2 temas que foram inicialmente montados aqui, a metodologia foi desenvolvida, que são as sessões de facilitação em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e uma mais específica em gestão do tempo, produtividade e organização. Gestão do tempo, organização e produtividade, para ser mais exato. Por quê? Porque hoje tem sido uma questão muito cobrada das empresas e também das famílias, né? A gestão do tempo, o tempo que você dedica para o trabalho, o tempo que você dedica para sua família. Você conseguir gerenciar esse tempo de uma maneira produtiva, proativa, positiva, e a partir do gerenciamento do tempo e da organização, você consegue também melhorar vários aspectos da sua vida, como os relacionamentos, como o seu dinheiro, como o tempo que você fica dentro do carro, por exemplo, transporte público, o que é melhor, o que é pior. Então a gente acerta isso de uma maneira bem interessante, em comum acordo, a partir de conversas, a partir de ferramentas que são transferidas de mim para vocês, de mim para os clientes, né? E as pessoas passam a conhecer mais, e a intenção não é que as pessoas fiquem dependentes do Instituto ou dependentes do Ricardo. A minha intenção é que as pessoas passem a ter autonomia para a busca do conhecimento. E se elas precisarem de mim em algum momento da vida, especialmente depois que eu estiver formado em psicologia, ou mesmo enquanto eu não estiver formado, eu tenho condições de ajudar, de mostrar os caminhos, né? Então, eu vou ajudando as pessoas a se aprimorarem nesse sentido, tá? Bom, comentei aqui sobre as 2 modalidades, né? Os 2 carros-chefe do Instituto são as palestras, que eu já faço há bastante tempo, há mais de 20 anos, e as sessões de facilitação, que eu já fazia de uma maneira ainda rudimentar para alguns colegas e conhecidos que me procuravam, para colegas de trabalho. E hoje, depois que eu fiquei doente, depois que eu escrevi o livro, eu passei a fazer isso de uma maneira profissionalizada, estruturada, com método, né? Então, o fato de eu estar estudando uma pós-graduação em psicologia me ajudou bastante a estruturar esse método, né? Então, as palestras, elas funcionam muito bem pelo alto impacto que elas têm quando você faz, por exemplo, numa empresa, né? As pessoas dizem, mas empresa faz, gente, o que as empresas, as grandes empresas, as empresas que precisam se desenvolver, as empresas que têm compromisso social, o quanto elas investem em autoconhecimento e no desenvolvimento das equipes, é um absurdo, gente. As empresas investem pesado nisso. Então, o que eu estou falando aqui, isso já é uma questão de mercado, as empresas já se utilizam disso para os seus funcionários e incentivam para que os funcionários busquem o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, porque é algo muito caro para as empresas, é algo muito valioso, tá? Então, as palestras de alto impacto, motivacionais, sobre superação para os times de venda, as palestras que tratam de empreendedorismo, né, elas são muito requisitadas, bastante solicitadas. Eu precisei fazer uma pausa grande na minha vida, porque eu ainda não me sentia seguro de fazer uma palestra com sequelas do Guillain-Barré. Então, eu estou voltando agora a fazer palestras. Em outubro do ano passado, eu comecei a fazer alguma coisa de leve. Dia 24 de maio, eu vou fazer uma pelo meu conselho, né, pelo Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, no Pharma Expert, já dando recadinho aí para quem ainda não fez inscrição, que faça. Vai ser uma palestra bem legal. A gente vai falar sobre autoconhecimento, superação e limites. Né? É um tema muito bacana para quem não conhece, é uma porta de entrada para o autoconhecimento, né? Além disso, eu estou faço mentorias para farmacêuticos, né? Então, a área de farmácia é algo que eu tenho certo domínio já há 20 anos, algumas áreas da farmácia, então eu tenho capacidade de fornecer mentoria, de transferir
né, conhecimento, expertise para os farmacêuticos em algumas áreas, por exemplo, falar, Ricardo, indústria não é minha área, eu não vou me meter a querer mentorar uma pessoa que quer ir para a indústria, que tem questões ligadas à indústria, porque não é minha área, eu vou atuar nessa área que eu estou me propondo com ética, né? E isso é ética, tá bom? As consultorias, então alguns empresários falam assim, empresários não, pessoas que estão saindo, até farmacêuticos mesmo, Ricardo, eu quero empresariar, quero me tornar empresário, né? Pessoal da área da saúde fala, como é que eu faço isso, por onde eu começo? Então eu presto consultoria, né? Que é uma área de desenvolvimento pessoal, então eu misturo ali a necessidade de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, eu busco entender quais são as habilidades daquelas pessoas, quais são os conhecimentos que elas têm, e faço um planejamento, e a gente passa a ter sessões organizadas e voltadas para essa meta que a pessoa me traz, para esse objetivo que a pessoa me traz. E faço essa facilitação, faço essa consultoria. Tá? As palestras, bom, as palestras eu já falei para vocês, né? Eu faço aí em eventos, a gente fala sobre superação, motivação. Superação, que eu tive um exemplo na minha própria vida de superação. A motivação, que foi algo que eu utilizei bastante para conseguir me superar, né? E eu continuo fazendo isso porque eu sou um ser humano, tem momentos que eu estou desanimado, então eu uso ali a disciplina do dia a dia, de buscar fazer sempre, mas às vezes a disciplina também falha e eu preciso da motivação para ir lá e continuar, né? Então, a diferença entre disciplina e motivação e como é que elas duas juntas podem ajudar a gente a superar diversos obstáculos, a ter mais força para o dia a dia, né? Falo sobre autoconhecimento para as equipes de vendas, sobre a importância do conhecimento e da comunicação. Muita gente fala assim, Ricardo, o que tem a ver comunicação com autoconhecimento? Gente, a comunicação é tudo dentro do autoconhecimento. A nossa comunicação, a comunicação entre as pessoas, como a gente entende o que a gente fala, a forma como a gente fala. Eu estou continuamente nesse processo de comunicação. Para mim, Ricardo, é muito importante. A forma como eu escrevo um livro para comunicar algo que eu quero para as pessoas é diferente da forma que eu me comunico aqui na internet, né? Então, a minha postura diante do público, ela tem que ser uma, a minha postura diante do livro, do computador, ela é outra completamente diferente. A tonalidade, o estilo é totalmente diferente, né? Então, a comunicação, para mim e para as pessoas, ela é muito importante e ela só traz benefícios para a vida das pessoas, tá bom? Por isso que eu incentivo tanto a leitura. Através da leitura, a gente passa a entender melhor a comunicação como algo muito poderoso, tá? E eu tenho também as publicações, os livros, os e-books, né? Todo o conteúdo digital eu publico aqui no Instagram, todo o conteúdo que eu produzo, e eu busco trazer conteúdo exclusivo para as pessoas, tá bom? Alguns temas, claro, são mais batidos, as pessoas já tomaram conhecimento, mas eu tenho um público e eu trago essas informações. O meu livro já publicado é Um Surto de Possibilidades, que fala sobre o autoconhecimento na superação da síndrome de Guillain-Barré, um livro muito bacana, um livro que parte da renda dele eu distribuo, eu publico novos livros, mando para pessoas, mando gratuitamente os e-books quando eu não consigo enviar o livro impresso, quando os livros acabam, né? Então, as pessoas que compram o livro também estão contribuindo com uma causa que é bem bacana, né? O e-book que eu acabei de fazer, que é o Guia para o Desenvolvimento Pessoal, eu fiz um guia inicial, volume 1, em 4 fascículos. Eles estão à venda na Amazon, valor bem barato, acho que é R$15,90, né? O meu e-book, o e-book do meu primeiro livro, R$19,90. Para quem quer o livro publicado, R$29,90, preço super acessível, e você ainda está ajudando a enviar para pessoas que, por exemplo, têm Guillain-Barré, famílias que não conseguem comprar, então eu envio o livro às pessoas que pedem, ou entidades que pedem, eu envio o livro também, tá bom?
Por fim, eu vou falar rapidinho, bem rapidinho, sobre o dia de hoje, que é um tema bem relevante, né, o Dia do Trabalho, e as questões derivadas do trabalho. Eu que estive dentro de sindicato, senti na pele, vi, observei colegas que chegavam com síndrome de burnout, com ansiedade, depressão, com estresse muito alto. Eu passei pelo estresse do trabalho, né, e o esgotamento físico e mental. Né? Então, o que eu posso trazer para vocês ligado a isso que eu faço? Que o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, eles são determinantes e muito importantes para o gerenciamento do estresse, para o gerenciamento das emoções, para o entendimento da importância do pensamento racional. O pensamento racional, que é um livro que está escrito, ele está lá em fase de edição com a minha amiga Ana, que faz as minhas, a correção gramatical, a minha diagramação. Então, o poder da razão, né? O poder da razão no processo de autoconhecimento. É um livro que está escrito, está pronto, um livro fantástico que foi prefaciado pelo meu primo, o Rodolfo Godoy, que é psicólogo, e ele elogiou o livro, outras pessoas leram, elogiaram também. Eu acho que esse é um livro que vai fazer sucesso, é bem bacana, ele traz de forma prática, fácil, como você gerenciar a razão para modular as emoções. É bem interessante a abordagem, ficou bem bacana, não é porque eu escrevi, mas é porque eu escrevi também, eu boto muita fé naquilo que eu faço, e ficou muito legal, eu me orgulhei bastante de ter escrito esse livro, e vou fazer uma propaganda ferrenha para que vocês tomem conhecimento, né? Então, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal ajudam muito a gente a lidar com as questões do estresse no trabalho, da ansiedade, e quando procurar um profissional para ajudar a gente, quando é que a gente precisa se afastar dessa empresa, né? Nós não somos a empresa, nós não somos o crachá, nós somos pessoas, e a gente precisa aprender isso, a gente precisa aprender que nós temos família, que nós temos uma série de afazeres além do trabalho. O trabalho não é tudo na nossa vida, tá bom? Então, o autoconhecimento ele dá um suporte, um acolhimento muito grande, e existem os sintomas que a gente desenvolve, né? As doenças laborais que muita gente desenvolve ao longo da carreira, né? E existem os motivos externos, os motivos internos. Os externos, eu falei agora há pouco, que são ligados a profissões que são extremamente estressantes, como, por exemplo, bombeiros, policiais, né, áreas como segurança pública, motorista, coloquei aqui, ó, profissionais de saúde na época da Covid, a gente via aí o estresse e os problemas que os profissionais de saúde estavam enfrentando, tinham que dormir em corredores, não voltavam para casa, ou quando voltavam não podiam abraçar seus filhos porque eles não tinham conhecimento ainda do que era essa doença e o medo da morte que batia na nossa porta, né? Então, essas questões externas, elas perfazem um total de 10 a 20% do que acontece na nossa vida, tá? Os outros 80%, claro, são as formas como nós enfrentamos essas coisas. E justamente autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, falando pelas últimas vezes aqui sobre isso, que ajudam a gente a modular corretamente a forma como a gente reage a tudo isso. Então, todos esses profissionais e vários outros, né, podem se beneficiar, né, do autoconhecimento, que ensina a gente sobre como nós reagimos, enfrentamos, né, sobre a nossa passividade, sobre a zona de conforto, sobre a necessidade de ter e adquirir conhecimento e colocar esse conhecimento em prática, a nossa preparação, as nossas ferramentas, as ferramentas de autogerenciamento, de autocuidado que a gente adquire, né, a nossa inclinação para as mudanças, para a melhoria de vida, né, e outros fatores sociais e culturais que a gente passa a ter conhecimento e entender que são importantes durante esse processo de autoconhecimento. Tá? Além de crenças, valores, mas essa linguagem mais técnica eu não pretendo abordar aqui hoje. Acho que ela pode ser abordada nas sessões de facilitação, então eu falo, explico o que são crenças, o que são valores, de uma maneira bem simples, bem lúdica,
né, bem fácil de entender, não é lúdica, mas assim, bem fácil de entender para não ficar tecnicismo, para não ficar aquele monte de mimimi que às vezes não serve para nada. A pessoa sabe tanta teoria e não sabe a prática, que é o mais importante, é você saber praticar. A teoria cada um pode entender, né? E saber como é que todas essas atitudes influenciam no nosso dia a dia, tá? Infelizmente são muitos temas, muitas informações, muitas coisas que a gente precisa passar e não dá para passar tudo numa simples live de 60 minutos, ainda que tivesse 70 minutos, 1h30, são muitas informações. Então, eu vou convidar todos vocês a conhecerem o Instagram do Ricardo Murca, do Instituto Ricardo Murca. Tem o meu site, ricardomurca.com.br, tá bom? O YouTube é @Ricardo Murca aqui no YouTube. Eu vou colocar esse vídeo lá, para quem não pôde assistir ao vivo, o vídeo vai estar lá à disposição. Eu pretendo fazer algumas edições para colocar temas que eu falei aqui de forma separada, para ficarem menorzinhos, para as pessoas poderem verificar, tá? E por aqui eu vou encerrando a nossa live de hoje. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui, meus familiares, os amigos, né? Minha mãe esteve aqui me ouvindo, meu irmão passou, né? Tem amigos meus aqui ainda ouvindo o que eu estou falando, né? Então, quero agradecer por estarem aqui no dia 1º de maio, me ouvindo, e por se interessarem nos temas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu faço as facilitações, sessões de facilitação presenciais ou pela internet. Eu tenho 2 clientes que são do Nordeste, né, que me viram aqui pela internet, já marcaram as primeiras sessões para o começo de maio. A segunda semana de maio, graças a Deus, está acabando, tenho pouquinhos horários, eu ainda não tenho uma agenda ampla para atender todo mundo, mas eu estou à disposição de qualquer pessoa para conversar, para a gente montar um programa de desenvolvimento pessoal bem robusto, bem bacana, bem aprimorado, para que você tire o melhor proveito da sua vida, dos seus potenciais, das coisas boas que você tem. As pessoas pensam assim, esse negócio de desenvolvimento pessoal é só para quem tem problema na vida, para gente ruim. Pelo contrário, eu não acredito em pessoas ruins, eu acredito que as pessoas têm muitos potenciais que podem ser desenvolvidos, e é por isso que eu falo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento. É a partir disso que a gente vai fazer uma sociedade mais bacana, mais ética, com uma sociedade que se importa com as outras pessoas, que se importa entre si, que coopera, que vai enxergar que a competição ela é boa, mas a cooperação é muito melhor. E eu quero estar no time da cooperação, eu quero ajudar pessoas e eu vou seguir assim até o final da minha vida. Tá bom, gente? Precisando de mim, é só entrar em contato. Obrigado por vocês terem comparecido aqui, me ajudaram bastante e eu quero retribuir isso ajudando vocês. Tá bom? Um abraço para todo mundo, um beijo no coração. Fiquem bem. Tchau, tchau.